Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Gabriele, e o Lewis, ele gostava muito da literatura medieval e renascentista. De que forma isso impactou o cristianismo dele? É muito interessante que assim, o fato de que dentro dos mosteiros medievais os monges filósofos buscavam uma aproximação com o absoluto, com Deus, através da filosofia. Isso, de alguma forma, impactou o pensamento e a obra do Lewis? Com certeza, a tal da contradição entre fé e razão, ele encarou de frente, quer dizer, ele usava a sua razão para explicar a fé, e a fé para explicar a razão. E isso ele se inspirou nos medievais. Os medievais também tentavam fazer essa ponte. E principalmente, eles eram um cristianismo não dividido ainda. E Lewis tentou, em Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, ele tenta fazer a ponte entre as várias vertentes do cristianismo, em um cristianismo não dividido. Então, ele tenta colocar os dogmas de fé do cristianismo que são comuns a todas as vertentes do cristianismo. Então, ele usa até uma metáfora como se o cristianismo fosse uma casa que tivesse vários cômodos e um hall de entrada. Então, e que não seria bom você ficar nesse hall, mas que você se sinta bem em algum dos cômodos, que você escolha o cômodo que lhe pertence, lhe apetece mais. Então, essa é a influência dos medievais para um cristianismo não dividido e para a razão e a fé em harmonia. Ok. Gabriele, fale um pouquinho sobre as Crônicas de Nárnia. Um pouquinho ou muito. O espaço aqui é seu, eu sei que você gosta muito. Por favor, fale tudo que você quiser sobre as Crônicas. Então, as crônicas são uma tradução do cristianismo puro e simples para o mundo imaginário. Ele tinha essa estratégia, digamos assim, de traduzir as teorias dele, as teses dele da filosofia e da teologia para o mundo imaginário. Por quê? Porque para ele a imaginação tinha esse papel de articuladora entre a razão e a fé, entre o mundo real e o mundo imaginário, entre Deus e o homem. Então, a literatura em geral, mas principalmente a literatura imaginativa, tem esse poder de articular a fé e a razão, o mundo imaginário e o mundo real. Então, a literatura é uma pequena encarnação, digamos assim, de valores do cristianismo em forma de letras. Então, as Crônicas de Nárnia são traduções, digamos assim, dos valores cristãos em uma linguagem imaginativa, em uma linguagem que envolve seres não existentes no mundo real, que envolve magia. O conceito de magia nas Crônicas de Nárnia é peculiar, porque ele tem um capítulo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa que diz que a magia de antes da hora do tempo, que é a magia do tempo, da profunda do tempo, que é a magia da feiticeira, que é a magia do mal, e a magia de antes da hora dos tempos, que é a magia de Deus, que é o sobrenatural, que é o milagre. Então, as crônicas estão cheias de seres, de outras seres imaginativos, como seres mitológicos, animais falantes, gnomos,
centauros e todos mais seres mitológicos. Ele faz até uma bagunça que o Tolkien critica muito entre os seres da mitologia grega, nórdica. Aparece o Papai Noel também, cristã, e faz uma maior bagunça, mas ele faz isso de propósito para mostrar que não são as imagens que importam, mas o sentido delas. Então, muitas vezes eu tenho dado palestras sobre as crônicas e as pessoas me perguntam sobre isso. Como é que pode um cristão usar figuras mitológicas nas suas obras e magia? Então, eu digo sempre que a Bíblia também está cheia de seres, de origens, de fontes não cristãs. E a feiticeira, por exemplo, ela representa o mal e o Satanás no mundo real. Então, é preciso interpretar essas figuras e aprender a se perguntar sobre a moral, a moral da história, a interpretação da história. Gabriele, e de alguma forma isso causou, ao longo das suas pesquisas no doutorado, e depois do doutorado, causou algum impacto na sua vida? Sim, principalmente a questão que eu enfrentava entre fé e razão, como eu já disse. Eu tinha muito simpatia pela filosofia, sempre fui muito introspectiva e filosofava bastante. Então, e muitas vezes eu não via espaço para isso na igreja. Então, quando eu entrei na universidade, eu busquei sempre articuladores entre o que eu acreditava e o que eu pensava racionalmente, usando a filosofia. Então, ele me ajudou a ter um caminho que ele traçou que eu podia seguir nas pegadas de Aslan, é o nome do meu site também, nas pegadas de Aslan. Desculpe, aproveite e fala o nome do teu site aí. Depois eu vou colocar, desculpa, eu vou colocar na edição para o pessoal visitar o teu site. Sim, é ciaslios.com.br. O que tem lá? Tem artigos de meus, tem artigos de outras pessoas sobre Lewis, a respeito de Lewis, tem textos de Lewis, tem vídeos, tem contribuições e vários materiais que você pode acessar para fazer pesquisa sobre Lewis. Se alguém quiser uma palestra sua, é só entrar no teu site, tem lá como contactar você? Tem. Legal. Me fala uma coisa, vou fugir um pouquinho aí do Lewis, entre aspas. Eu não lembro quando é que o Kierkegaard nasceu. Você se lembra? Queria saber se houve um diálogo entre o Lewis e o Kierkegaard. O Lewis leu o Kierkegaard, sim, mas não chegou a ser um estudo sistemático, mas existe uma relação, sim. Tá. Principalmente a questão do paradoxo, né? Pela segunda vez na nossa prosa, você deu spoiler na próxima pergunta. Olha que legal. É justamente isso que eu queria te falar. O paradoxo absoluto, que é o infinito, o absoluto, Deus, queira chamar como cada um chame, encarnado, na filosofia é considerado o paradoxo absoluto, o infinito dentro do finito. E quando você falou do mito como fato, eu vi o paradoxo nisso aí. Gostaria que você comentasse rapidamente para a gente caminhar para o final. Eu não estou querendo terminar essa conversa. Realmente, sinceramente, não estou querendo. Mas a gente vai ter que encerrar. Quem sabe no futuro a gente vai voltar a conversar. Fale um pouquinho sobre essa questão do paradoxo. Então, em vez do salto de fé que o Kierkegaard propõe, o paradoxo em Lewis é uma encarnação. Ou seja, como bom anglicano que ele foi, ele sempre buscava o caminho do meio entre duas coisas que parecem contraditórias, que parecem que não se casam, como o mito e o fato. Então, Deus e o homem,
a encarnação é o modelo principal do paradoxo em Lewis, porque em Cristo o Deus se tornou homem, Deus assumiu a condição humana, tornando-se tanto 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo. Então, a encarnação é o modelo que o Lewis usa para o tratamento dos paradoxos. E a literatura tem essa função também. Legal. Viu, Gabriele? Eu sempre faço uma pergunta, muitas vezes eu faço no ar, mas a maior parte das vezes eu faço em off, quando eu não estou gravando, para os amigos que eu estou fazendo. Esse canal está me permitindo fazer amigos e ouvir todos e todas, de tudo quanto é forma. Isso tem, assim, para mim tem sido muito legal. Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita em Deus? Eu pergunto para os ateus, para os que acreditam, pergunto para todo mundo. E algumas respostas eu estou colecionando, sem emitir juízo. Eu tenho uma amiga na Alemanha que é existencialista e não acredita em Deus. Ela me respondeu o seguinte: eu não acredito, mas eu rezo para que exista. Eu achei ótimo, achei maravilhoso. Eu perguntei para um outro se ele acreditava em Deus. Ele falou assim: eu não acredito, mas eu não falo nada em contrário, vai que exista. E você, eu quero ficar bem com ele. Então, assim, essas respostas que eu tenho encontrado por aí. Teve um que assim, esse já era assim, um cristão convicto, né? Ele falou assim: a explosão do paradoxo, do infinito dentro do finito, a explosão racional é uma coisa inexplicável e que não dá para verbalizar. Eu gostaria que aqueles que não acreditam, isso foi a resposta dele, se permitissem essa experiência, ficariam chocados. Então, por aí vai. Gabriele, muito obrigado mesmo. No futuro, a gente volta a se falar. E eu vou colocar na descrição o teu blog, como o pessoal pode fazer para te contratar, para ouvir um pouquinho aí sobre... Eu posso responder a pergunta? Eu queria fazer para você, mas eu sei que você acredita. Pode responder. Mas posso responder citando Lewis, que ele dizia que ele acredita em Deus como acredita na luz, que não dá para ser vista a olho nu, mas através dela se vê todas as outras coisas. Muito bom, muito bom. Olha, brigadão. A gente volta a se falar no futuro, tá bom? E eu vou colocar na descrição, colocar em todos os lugares, assim, a forma que o pessoal tem para te encontrar, para convidar você para conversar sobre razão e fé. Coloca o meu e-mail, isso, coloca o meu e-mail. Fala aí qual é o teu e-mail. ggregersen@gmail.com. Depois escreve no WhatsApp, porque para eu poder escrever esse Gregson aí sem errar. Muito obrigado, um abração. Abraço. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.